De heróis intocáveis a motivo de piada. O país que ensinou o mundo a jogar bola agora tropeça em vexames e brigas internas. Como um gigante desses desaba tão depressa, a verdade por trás é mais dura do que você imagina. O Brasil sempre foi sinônimo de futebol. Dos dribles de Pelé às arrancadas de Ronaldo, a seleção era mais do que um time, era um espetáculo. Mas os últimos anos transformaram essa magia em frustração. A cada torneio, a cada derrota, uma pergunta ecoa: onde foi parar a essência do futebol brasileiro? Fique conosco, porque vamos mergulhar fundo nessa queda impressionante. Fique até o final, porque não é apenas uma história de gols perdidos ou dirigentes corruptos. É a história de um país que se olha no espelho e não se reconhece mais em campo. Hoje vamos revelar como o Brasil saiu do topo do mundo para enfrentar o que talvez seja sua maior vergonha esportiva. O futebol não nasceu aqui, mas parece que encontrou no Brasil o seu lar definitivo. No começo do século XX, enquanto a bola ainda engatinhava na Europa, nas ruas de terra batida e nos campos improvisados de São Paulo e Rio de Janeiro, já se via algo diferente: improviso, alegria, ginga. Não era só esporte, era dança. Não era apenas tática, era poesia com chuteiras. Quando o Brasil entrou de vez no cenário internacional, o mundo ficou hipnotizado. O futebol europeu tinha força, mas faltava leveza. E foi essa leveza que transformou o Brasil em algo quase mítico. A cada geração surgia um craque que parecia reescrever as regras do jogo. Leônidas da Silva, Pelé, Garrincha, nomes que não eram apenas atletas, mas símbolos de uma identidade. O futebol tornou-se um idioma nacional, nos bares, nos campos de várzea, nas escolas. Todos falavam a mesma língua, e essa ligação era tão profunda que o Brasil não apenas jogava, ele ensinava o mundo a sentir o futebol. As vitórias em Copas do Mundo eram só a confirmação do que o planeta inteiro já sabia. Ninguém fazia aquilo melhor do que nós, mas esse mesmo orgulho, que parecia inabalável, seria um dia colocado à prova, porque quanto maior a altura, mais dolorosa é a queda, e o Brasil ainda não sabia o tamanho do abismo que o esperava. Décadas passaram, mas o Brasil continuava a fabricar lendas como uma usina inesgotável. A primeira estrela mundial veio em 1958, na Suécia, com um garoto de 17 anos chamado Pelé, que transformou um torneio em espetáculo. O mundo descobriu que o futebol não precisava ser apenas disciplina militar, podia ser arte. E arte é impossível de deter. 4 anos depois, em 1962, o Brasil repetiu a dose no Chile, mesmo sem Pelé em sua plenitude física. Garrincha assumiu o papel de maestro da bola, driblando não apenas adversários, mas também a lógica. Naquele momento não havia dúvidas. A seleção não era só campeã, era um mito coletivo, um poder que parecia destinado a dominar para sempre. O auge da... E não parou por aí. Em 1994, o Brasil provou que sabia também ser pragmático ao conquistar o tetra nos Estados Unidos. Em 2002, com Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, veio o penta no Japão e na Coreia do Sul, consolidando o país como o maior campeão da história. Cada estrela na camisa era uma tatuagem no coração de milhões. O mundo inteiro se curvava ao Brasil, não havia discussão. Se você queria aprender futebol, olhava para a seleção, mas por trás desse brilho incontestável, sementes silenciosas de problemas já estavam sendo plantadas. E ninguém, absolutamente ninguém, imaginava o quão amargas seriam as colheitas do futuro. Era para ser a festa perfeita: Copa do Mundo em casa, estádios novos, promessas de modernidade e, principalmente, a chance de mostrar ao planeta que o Brasil ainda era o dono do futebol. Mas o que aconteceu no dia 8 de julho de 2014, no Mineirão, virou cicatriz aberta. Brasil contra a Alemanha, uma semifinal que deveria ser equilibrada, se transformou em um pesadelo em tempo real. Em apenas 29 minutos, a seleção já perdia por 5-0. O público estava em choque, os jogadores paralisados. As câmeras mostravam torcedores chorando, rasgando bandeiras, sem acreditar no que viam. Não era só uma derrota, era uma humilhação histórica. O placar final, 7-1, virou sinônimo de vergonha mundial. Mais do que o resultado, foi o que ele representou: um abismo entre a organização, a
disciplina e a evolução tática da Alemanha contra a improvisação desesperada do Brasil. De repente, o país que sempre foi referência parecia desatualizado, ultrapassado. E o pior, não foi um acidente isolado. Aquele jogo expôs falhas profundas que vinham sendo ignoradas por anos. Falta de planejamento, dependência de talentos individuais e uma confederação que tratava o futebol mais como negócio do que como paixão. O 7-1 não foi apenas uma derrota no placar, foi o estalo que revelou uma verdade dolorosa. O Brasil já não era mais o que pensava ser, mas se aquele dia foi um divisor de águas, a pergunta é: o país aprendeu algo com a lição? A resposta, infelizmente, só aumentaria o sofrimento nos anos seguintes. O 7-1 não terminou quando o juiz apitou o fim do jogo, ele continuou ecoando por anos, como um trauma coletivo. A derrota virou piada internacional, mas dentro do Brasil foi muito mais sério. Virou símbolo de um futebol que parecia ter perdido sua alma. Torcedores começaram a duvidar da seleção como nunca antes. Se antes vestir a camisa amarela era motivo de orgulho absoluto, agora também carregava peso e desconfiança. Muitos passaram a torcer mais por clubes europeus, onde jogavam seus ídolos, do que pela própria seleção. A ligação emocional, que era quase sagrada, começou a se romper e os problemas não pararam. Em 2018, a Copa da Rússia trouxe mais uma eliminação dolorosa, queda nas quartas de final diante da Bélgica. Em 2022, no Catar, enquanto isso, a desconfiança crescia não só em relação ao desempenho em campo, mas também às estruturas fora dele. A CBF mergulhava em crises políticas e denúncias de corrupção, e cada notícia reforçava a sensação de que algo estava profundamente errado. O futebol, que antes era refúgio, agora refletia a desordem do país. O torcedor brasileiro passou a viver entre duas emoções contraditórias: a nostalgia de um passado glorioso e a frustração de um presente decepcionante. E o que doía mais era perceber que, mesmo com tanto talento, o ciclo de fracassos parecia não ter fim. Mas será que o problema estava apenas dentro de campo? Ou a verdadeira raiz da crise se escondia em algo muito mais profundo, longe dos gramados? O Brasil sempre foi celeiro de craques, de ainda adolescentes para vestir a camisa de clubes europeus. De um lado, isso parece positivo: salários milionários, estrutura de ponta, competições de alto nível, mas o custo é silencioso e profundo. Esses garotos partem antes de amadurecer como jogadores e como pessoas. Não vivem a experiência de consolidar-se nos clubes brasileiros, não enfrentam o calor da torcida local, não desenvolvem a casca emocional que sempre fez diferença. O resultado: quando chegam à seleção, muitos ainda são promessas, não realidades. Carregam nas costas expectativas desproporcionais e, ao mesmo tempo, um peso psicológico gigantesco. O talento bruto está lá, mas a identidade coletiva, a química que nasce da convivência em campo, se perde no processo. Esse êxodo precoce também esvazia os campeonatos nacionais, que perdem seus principais protagonistas antes mesmo de conquistarem espaço entre os adultos. O torcedor local se afasta, a paixão se dilui e o círculo vicioso se repete: menos ídolos no Brasil, menos identificação, mais desconfiança com a seleção. O mercado europeu agradece, os empresários enriquecem, mas o futebol brasileiro paga a conta. O país que sempre formou lendas agora se vê como fornecedor barato de talentos crus, incapaz de mantê-los até que estejam prontos para brilhar em sua própria camisa. E essa perda de identidade dentro de campo só se soma a um cenário ainda mais turbulento fora dele, onde a política e a corrupção continuam jogando contra o maior patrimônio esportivo do país. Se dentro de campo as derrotas machucavam, fora dele a situação era ainda mais vergonhosa. A Confederação Brasileira de Futebol, a entidade máxima do esporte no país, se transformou em palco de escândalos, disputas de poder e suspeitas de corrupção que corroem a confiança da torcida. Presidentes afastados pela justiça, dirigentes investigados por desvio de dinheiro, denúncias de favorecimento e contratos nebulosos. A cada novo caso, a imagem do futebol brasileiro se desgastava ainda mais. Para o torcedor comum, que economiza para comprar uma camisa da seleção ou um ingresso no estádio, era como descobrir que seu maior orgulho estava sendo usado como moeda de troca em um jogo sujo. Esses problemas administrativos têm efeito direto no campo. Sem planejamento de longo prazo, sem projeto técnico sólido, cada dirigente que assumia priorizava seus próprios interesses e não o futuro do esporte. Técnicos eram trocados como peças descartáveis. Convocações muitas vezes levantavam suspeitas de interesses comerciais e não
esportivos. O resultado é um ambiente tóxico, jogadores pressionados, treinadores inseguros e uma torcida que não acredita mais na palavra oficial da CBF. A camisa que já representou União Nacional passou a ser vista por muitos como símbolo de manobras políticas e negócios obscuros. E assim, a corrupção fora de campo contaminou o espírito dentro dele, porque quando quem comanda não inspira confiança, é impossível esperar que os resultados em campo recuperem a grandeza perdida, mas o problema não para nos cartolas. Dentro das quatro linhas, outro veneno corrói a seleção, a instabilidade crônica no comando técnico que impede qualquer identidade de florescer. O futebol brasileiro sempre teve técnicos lendários, Tele Santana, Zagallo, Parreira, homens que marcaram épocas, que impuseram estilo e criaram continuidade, mas nos últimos anos a seleção virou uma espécie de laboratório improvisado, onde o cargo mais importante do país parecia cadeira elétrica. Ninguém se mantinha firme por muito tempo. A cada eliminação vinha a troca. A cada crise, um novo rosto, uma nova promessa. O resultado é previsível, sem tempo para implementar ideias, sem continuidade de projeto, sem identidade coletiva. O Brasil passou a jogar como se fosse um rascunho inacabado, sempre em busca de um estilo que nunca se consolidava. Essa instabilidade destrói não apenas o trabalho dos técnicos, mas também a confiança dos jogadores. Como acreditar em um sistema se ele muda a cada 2 anos? Como desenvolver química em campo se os esquemas táticos são constantemente reinventados? Os atletas vivem sob pressão para se adaptar rápido, mas nunca conseguem alcançar a plenitude, enquanto outras seleções investem em processos longos, como as Alemanha com Joachim Löw ou a França com Didier Deschamps. O Brasil se afunda na pressa, no imediatismo, na crença de que trocar peças é mais fácil do que consertar a engrenagem. E essa falta de rumo não apenas afeta os resultados, ela alimenta a sensação de que a seleção perdeu a alma, de que não há mais uma marca registrada, um estilo que o mundo reconheça como tipicamente brasileiro. Mas a crise não é apenas tática ou administrativa, existe um peso ainda maior sobre os ombros da nova geração de jogadores, que crescem cercados de expectativa e cobrança, mas sem a estrutura necessária para transformá-las em conquistas. O Brasil continua a produzir talentos excepcionais. Jogadores como Vinícius Júnior, Endrick e Gabriel Veron carregam o brilho de gerações anteriores, mas há um problema silencioso: a pressão. Cada passo desses jovens é observado, cada falha amplificada, cada expectativa se torna quase insuportável. Eles crescem sabendo que a seleção não é apenas um time, é símbolo de um país inteiro. E com essa responsabilidade vem o medo de decepcionar, de repetir os erros do passado, de carregar nas costas um peso que nem os mais experientes conseguiriam suportar. Ao mesmo tempo, a preparação fora de campo nem sempre acompanha o talento bruto. Treinos físicos e táticos existem, mas a educação emocional e a integração coletiva frequentemente ficam de lado. É como lançar diamantes brutos em um mundo que exige lapidação imediata e esperar que brilhem sozinhos. Essa nova geração vive entre esperança e crítica. A mídia, os torcedores e até os dirigentes observam ansiosos por milagres, esquecendo que a reconstrução exige tempo, paciência e oportunidades consistentes. E enquanto o talento explode individualmente, a seleção luta para reencontrar coesão, química e identidade, elementos que outrora foram sua marca registrada. E aqui está o dilema: será que o país conseguirá equilibrar essa pressão com a liberdade criativa que sempre fez o futebol brasileiro ser mágico? Ou a pressão continuará corroendo o brilho dos novos craques, apagando lentamente a chama de uma geração inteira? O presente do futebol brasileiro é um território de contrastes. De um lado, derrotas recentes, eliminações prematuras e críticas implacáveis. De outro, talentos emergentes, flashes de genialidade e a lembrança constante de que, apesar de tudo, o país ainda sabe encantar com uma bola nos pés. Cada torneio recente mostra esse paradoxo. Jogos equilibrados que poderiam virar vitórias escorrem pelos dedos. Erros individuais custam mais do que simples resultados, custam a reputação. Mas quando um gol é marcado com criatividade, quando uma jogada lembra o passado dourado, a esperança surge. É breve, mas real. A torcida, por sua vez, oscila entre frustração e paixão inabalável. Mesmo diante das humilhações, milhões ainda cantam nos estádios, ainda acreditam que o Brasil pode reencontrar seu caminho. Esse amor irracional é o que mantém viva a essência do futebol brasileiro, mesmo em meio a crises
crises e escândalos. E o que impressiona é que, mesmo ferida, a seleção continua sendo referência mundial de talento natural. O desafio agora é transformar flashes de genialidade em consistência, inspiração em resultados concretos. Se isso acontecer, talvez o Brasil volte a comandar os campos internacionais, mas o caminho é estreito e repleto de obstáculos invisíveis. E assim, a grande questão permanece: será que a seleção conseguirá superar não apenas os adversários em campo, mas também os desafios que surgem de dentro, das sombras da política, da pressão e da instabilidade? O futuro do futebol brasileiro está em jogo. Os velhos ídolos se aposentaram, os estádios brilham, mas a magia precisa ser reconstruída. O talento existe, mas agora precisa de estrutura, estabilidade e liderança. Sem isso, até os melhores jogadores podem se perder em meio às expectativas e pressões externas. O caminho para a redenção passa por decisões difíceis, investir na base, manter técnicos por mais tempo, dar espaço para jovens crescerem com paciência e colocar a gestão administrativa em padrões transparentes e confiáveis. É preciso resgatar a essência, mas adaptando-a à realidade moderna do esporte global. O Brasil tem tudo para renascer, mas somente se aprender com os erros do passado e ousar fazer diferente. Não é apenas sobre vencer Copas do Mundo, é sobre reconquistar a identidade, devolver orgulho ao torcedor e mostrar que o país ainda pode ditar o ritmo do futebol mundial. A grande pergunta que fica é: será que a seleção conseguirá transformar toda a dor, frustração e crítica em força, coragem e consistência? Ou estaremos apenas assistindo a uma nação presa à memória de glórias que se foram? É nesse dilema que termina a história do presente e começa o desafio do futuro. O Brasil pode renascer, mas somente se cada jogador, dirigente e torcedor decidir que a vergonha do passado não será o legado, e sim o ponto de partida para um novo capítulo glorioso. O futebol brasileiro viveu altos que inspiraram o mundo e baixos que envergonharam o país, mas a história não termina em derrota, ela continua nas mãos daqueles que amam esse esporte. Agora queremos ouvir você. Qual é o futuro que você acredita para a seleção brasileira? Será que conseguiremos reencontrar nossa grandeza? Comente abaixo, compartilhe sua visão e faça parte desta discussão que é de todos nós.